discussão à emenda modificativa número 1 de 2020. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Denise Pessoa. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, essa proposta da emenda modificativa número 1, ela altera o prazo de adesão por parte dos servidores públicos que precisam ir até o executivo, né, ou o IPAN, no caso, para fazer as escolhas de quais vantagens temporárias eles irão pagar sobre, né, as vantagens temporárias. Com a reforma tributária no ano passado, essas vantagens temporárias não passaram a não serem incorporadas, né, reforma previdenciária. Tá, desculpa. Tributária do Eduardo Leite, ainda, que está sendo debatido também. Tá, mas é previdenciária. E, então, com a reforma previdenciária, o servidor público passou a não incorporar mais as vantagens temporárias. Então, nesse sentido, cada servidor vai ter que ir lá, né, e escolher, sendo que a gente ainda sabe que os servidores não estão ainda a par do que está modificando nessas medidas que a gente está trazendo aqui. Nós estamos fazendo algumas conversas com servidores e a gente percebe o nível de desinformação ele é muito grande, né, por parte dos servidores. E aí a gente tem medo, né, receio, porque hoje o prazo é de 60 dias, então a gente altera para 120 dias, porque há uma medida, essa emenda ela é casada com a outra emenda, a emenda 2, né, que também altera o prazo de pagamento, né, de início de pagamento, de aumento dessa alíquota, né. A gente sabe que, sim, a alíquota ela tem que ser reajustada em função dessa reforma previdenciária que foi aprovada no ano passado. No entanto, em alguns municípios do Brasil, esses prazos também foram aprovados e alterados, como está sendo proposto aqui por essa vereadora, a vereadora Renata Oliveira, e o vereador Elisandro Fiuza. Então, não se trata de emendas inconstitucionais, elas são constitucionais, são emendas que já foram aprovadas. O prazo definido na legislação é de que a gente aprove até o dia 31 de julho, para não prejudicar o município, a gente aprovará, provavelmente será sancionado, né? Então, ela não diz respeito, ela traz algumas datas lá naquela legislação federal, mas são datas mínimas, né? É um mínimo, e, assim como é o mínimo, como eu falei, vários municípios no Brasil entenderam que seria adequado, pelo momento que a gente vive, de passar a cobrar do servidor público apenas no ano que vem, né? Então, essa proposta que a gente tem da emenda 2 é que o servidor passe a pagar essa alíquota, né, esse aumento da alíquota, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, e não em novembro, como está sendo proposto nesse projeto do Executivo. A gente entende que, pelo momento que se vive, né, pela questão da pandemia, não vai ser viável, assim como em outros processos que foram debatidos aqui na casa, seja na questão do aumento do tempo da concessão da VISAT, seja que foram aumentados os prazos pensando na pandemia. Eu queria pedir para os vereadores que considerassem que a pandemia também pode influenciar, sim, né, para que os servidores não se apropriem ainda da questão das escolhas que devem ser feitas, e essas escolhas serão feitas nesse momento, e que vão atingir a sua vida funcional, a sua aposentadoria. Então, é um momento, digamos, único e decisivo na sua vida funcional, e que precisa ter mais tempo para se adequar, para fazer as adequações necessárias. Então, a gente está falando de uma redução, propriamente dita, de 3%, né, nos salários dos servidores, né, nessa alíquota, e que outras situações ali eles precisam se adequar. Então, 120 dias seria mais adequado. O serviço público também precisa passar para o sistema de informática, né, não pode ter erro, né, cada servidor vai ter uma situação individual. Então, mais prazo para essas adequações. É isso que a gente está pedindo, e, por isso, a emenda número 1, ela trata de 120 dias para essas escolhas, como eu disse, vão influenciar na vida de todos os servidores do nosso município. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento em que a gente está colocando, os servidores são
hoje a linha de frente nessa questão do combate à pandemia, visto mesmo o relato do líder do governo agora trazendo, né, que alguns servidores de saúde, inclusive, serão convidados, né, para trabalharem ali na linha de frente, literalmente, né, dentro de um serviço privado. Então, que cabeça esses servidores terão para fazer escolhas agora sobre a sua vida funcional? Então, estou pedindo mais prazo para que a gente faça isso de forma mais responsável. Obrigada.